tarde a todos e todas, membros da Corte, ilustres advogados e advogada aqui presentes, todos aqueles que nos acompanharão, né, na segunda-feira, né, porque por questão de segurança não pode ser transmitido pelo YouTube agora no momento. Declaro instalados nesse dia 26 de outubro os trabalhos da 89ª Sessão Presencial do Julgamento desse Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, fazendo-se anotar a presença dos eminentes colegas e colega, nosso co-presidente e corregedor, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani, desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior, desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens e desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Eu vou aqui colocar em aprovação ou não as atas da 80ª Sessão Presencial do Julgamento dia 24 de outubro, dos dias 25 de outubro, são só as duas fotos. As duas atas, então, de 24 e 25 de outubro, ou seja, de quinta e sexta-feira. Todos de acordo? Sim, de acordo. Então, declaro aprovada as atas em questão. Declaro que ficam publicados nessa sessão. Isso vai aqui também? Tá. Declaro que ficam publicados nessa sessão de julgamento os feitos relativos às eleições de 2024, arroladas em listagem a ser disponibilizada na página deste TRE. Tá, a partir de segunda-feira. Indago os eminentes colegas e colegas que têm um processo para adiar, retirar de pauta. Então, vencidas essas questões, nós temos uma sustentação oral, que é o caso número 4. Chamo o julgamento, então. Será que cabe sustentação aqui? Chamo. Recurso eleitoral. Chamo o julgamento, então, o processo número 4 da pauta, que é um recurso eleitoral de relatoria do desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens, e sustenta Procássio Prudente Vieira, fala pelo recorrido. Acho que pode adiantar, né? Fala pelo recorrido. Tem que sustentar. Tá. É o número 4 esse. É o 4? Tem. Ele não é o recorrente, né? É o recorrido, né? Tá. Então, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais membros da Igreja Corte. Primeiro, saudar nessa corte o empenho da Justiça Eleitoral, e ainda que no sábado, na véspera da eleição, estar aqui resolvendo os feitos mais urgentes, também aqueles mais contundentes para que tenhamos eleições tranquilas, com essas questões a respeito de propaganda, enfim, as questões mais tumultuosas que envolvem o segundo turno. Por isso, quero saudar e agradecer a Justiça Eleitoral, enquanto jurisdicionado, pelo empenho, por toda a dedicação a respeito do tratamento dessas questões. Aqui tentando ser bastante breve, até pelo volume de trabalho que Vossas Excelências têm hoje. Um caso lá em Cascavel, e aqui eu sendo repetitivo mais uma vez, lá em Cascavel teve, uma eleição de Renato Silva contra todas as outras eleições em conjunto, uma joint venture dos seus adversários contra a sua propaganda. E lá, nessa ação aqui em específico, foi reparado e trazido aos autos pela coligação representante o fato de que 3 pessoas, Alessio, Fausti e mais uma outra pessoa, começaram a disseminar um vídeo em grupos de WhatsApp dizendo que Renato Silva iria desistir de sua candidatura. Rememorando a Vossas Excelências, esse vídeo veio dentro de um momento da campanha eleitoral em que, fazendo um comparativo com Joe Biden nos Estados Unidos, que desiste a sua candidatura por causa do problema de saúde, esse vídeo lá começou a circular nesses grupos de WhatsApp dizendo que Renato Silva desistiria da sua candidatura em razão do seu baixa performance, seu baixa desenvolvimento de sua campanha eleitoral lá no município de Cascavel. Tomo aqui a liberdade de ler para Vossas Excelências o que foi dito em específico nesse vídeo que estava circulando lá no município de Cascavel. A narradora diz: adivinha quem vai desistir da própria campanha para prefeito? E o rádio diz: bom dia, presidente Alessio, ele fala aqui, atenção Cascavel, estou pronto para substituir, estou na reserva, já tenho até música. O coordenador da campanha de Renato Silva já admite que Renato pode ser substituído por seu fraco desempenho.
é uma questão jurídica, uma pesquisa é multa, já foi multado aqui, né? Tirar mal divulgado uma pesquisa, uma série de fatos que estão acontecendo. Será que por causa das pesquisas que apresenta Renato Silva na frente estão sendo derrubadas uma a uma pela Justiça Eleitoral? Henrique Macabou já se adiantou, está fazendo pesquisa para tomar o lugar do já experiente vereador Alessio. O curioso de tudo isso é que Renato Silva ganhou as eleições em primeiro turno lá em Cascavel, né? Por isso, veja, o propósito desse vídeo, do desiderato feito por ele, era justamente incutir na mente do eleitorado que Renato Silva, ao invés de ter uma campanha robusta, tinha uma campanha fraca. E que pior, ele, por ser uma pessoa idosa, uma pessoa já com uma idade um pouco mais avançada, já entrando ali na terceira idade, fez esse comparativo até pela época que foi veiculada essa propaganda de que ele desistiria da candidatura, assim como fez Joe Biden. E esse vídeo foi repassado para série de grupos de WhatsApp, e aqui, com todo o respeito, até pelo posicionamento contrário já anunciado, não se está aqui a aplicabilidade do artigo 27, parágrafo 1º da resolução. Não está falando que dá uma proteção da liberdade de manifestação e pensamento, justamente porque o parágrafo 1º do artigo 27 da resolução traz como limitador a isso a ofensa contra ao candidato e a disseminação de fatos inverídicos. Esse fato que é absolutamente inverídico, não há nenhuma reportagem, nenhuma sombra de dúvida a respeito da candidatura de Renato Silva nessa época. Renato Silva jamais cogitou desistir de sua candidatura. E pior, quando traz essa fala de Alessio para o conteúdo dessa propaganda, descontextualiza essa fala que foi dita em outro momento muito longínquo desse período, salvo engano, no mês de fevereiro das eleições, em que Alessio, ali naquela disputa de quem seria o provável candidatura apoiado pelo prefeito Paranhos, o Alessio realmente se apresentava enquanto pré-candidato. Mas aqui não. No meio do mês de setembro do ano das eleições, jamais estaria se pensando nisso. O que se tentou foi plantar uma fake news com algum sucesso, porque isso foi disseminado em vários grupos de WhatsApp, tentando incutir na mente do eleitorado que Renato Silva poderia desistir dessa candidatura, assim como Joe Biden o fez. Por isso que, rogando posicionamentos contrários, pedimos aqui que seja mantida a procedência da ação, aplicando, reconhecendo que foi a disseminação de fatos inverídicos, que não pode ser aqui protegidos pela liberdade de manifestação de pensamento, justamente por estar diante da violação ao artigo 57D da lei eleitoral. É que se pugna pela tribuna. Obrigado, excelências. Obrigado, comunidade e relator. Pois não, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, em seu nome estendo os cumprimentos a todos e todas que participam da sessão, também cumprimento o doutor Cássio, em seu nome estendo os cumprimentos aos advogados e advogadas aqui presentes. Bom, aqui a questão não foi o conteúdo, na verdade, nós temos entendido aqui que em grupo privado de WhatsApp, em ambiente restrito, essas divulgações não têm aí o poder de interferir na igualdade das eleições. Então, eleições 2024, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral negativa, alegada veiculação de conteúdo sabidamente verídico, grupo privado de WhatsApp, ambiente restrito, liberdade de expressão, princípio da mínima intervenção, recurso conhecido e provido, senhor presidente, com a seguinte tese: a veiculação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp sem demonstração de impacto eleitoral significativo é protegida pela liberdade de expressão e não caracteriza propaganda eleitoral negativa, salvo prova de repercussão ou potencial lesivo ao processo eleitoral, o que não aconteceu no presente caso. Então, pedindo vênia ao doutor Cássio, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a representação. Obrigado. Desembargador Luiz Moraes Panza. Senhor presidente, deixa eu tirar uma dúvida com o relator, se me permite. Os grupos, parece que eram 3 grupos, tem a quantidade de pessoas nesses grupos? Eu pergunto isso porque eu sei que o desembargador Fogaça está com vista de um processo desses, né? Para analisar a extensão em relação a grupos de WhatsApp, porque a gente tem tomado uma postura um pouco, né, assim, mantendo a jurisprudência sem discutir um pouco o alcance. Não tem essas informações aqui. Então faz o seguinte, para questão de coerência, eu peço vista, sou o próximo a votar, para que eu possa ver juntamente com o desembargador Anderson... Doutor, sabe informar quantos tinham no grupo? Desculpe, eu não me recordo, excelência. Não, mas eu peço vista, senhor presidente. Aqui a questão também, ao contrário também daquela de ontem, a veiculação era bastante ofensiva, né? Chamava... Aqui só está dizendo que ele ia desistir, né? Então, assim, não acredito que também... Eu acredito que essa questão também, embora seja... Se fosse veiculado eventualmente numa rede social, nós
olharíamos sob uma perspectiva diferente. Então aqui também eu entendi que esse conteúdo seja tão ofensivo assim, então aliou as duas coisas, o grupo de WhatsApp e o conteúdo, mas eu acho que é oportuno sempre a pedido de vista aí do desembargador Panza. Eu tenho um que eu julguei, né, esses dias, mas ainda não veio para a pauta, mas que tem quase 300 membros e tem prova de vários compartilhamentos. Né? Não me lembro do conteúdo do vídeo, não sei. Mas os presidentes que a gente julgou eram de 30, 35, 40. Daí eu estava. Mas a intervenção do Dr. Fogaça naquele processo que eu era relator me fez repensar. De fato, a gente conhece alguns grupos que têm, né, a potencialidade de permitir a divulgação de uma notícia que acaba sendo replicada, né? Então o problema até não é às vezes o grupo em si, é a potencialidade de replicação, compartilhamento, né? Foi na inicial, só para que fique na memória, na inicial diz que foram 3 grupos: diretoria VIP, Jantar dos Amigos e Cascavel Sem Dono, e aí são 3 os grupos. Mas não achei informações sobre o número de pessoas. Adiado pedido de vista, ficou para o dia 6 de novembro. Doutor, se puder esclarecer nos autos o número, hein, eu agradeço. Então, adiado. Obrigado, doutor Cássio Prudente. Agradeço. Obrigado pelos elogios à corte. Bem, agora esse acompanhamento. Chama o julgamento o número 1, está na pauta, número 1, do desembargador José Rodrigo Satti, também é o doutor Cássio Prudente. Só acompanhamento agora. Então chama... 1 e 2. 1 e 2 embargos, acompanhamento dos mesmos processos. Então chama o julgamento 1 e 2, acompanhamento para o doutor Cássio Prudente. Com a palavra eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à responsabilidade de Renato, Carlos e Hudson como beneficiários da publicidade institucional. Aí eu vou rejeitar os embargos e digo que essa questão em discussão foi tratada nos embargos, no acórdão embargado, não há a omissão apontada e por isso então eu voto por rejeitar esses EDs. Como voto? Em discussão? Ante o resultado dos processos 1 e 2 da pauta, rejeitados os embargos de declaração. Chama julgamento agora de acompanhamento também esse processo. Eu vou pela pauta aqui porque tem pouco, né? Vou pelo número 3 agora. O 3, de relatoria do desembargador eleitoral, Guilherme Frederico Hernandes Dens, está com a palavra. Pois não, senhor presidente, estou aqui abrindo o voto. Vou me conduzir pela ementa. Eleições 2024, recurso eleitoral, propaganda eleitoral irregular. Entrevista e veiculada por pessoa jurídica em plataformas digitais. Artigo 57C da Lei 9.504/97, artigo 29A da Resolução TSE número 23.732/2024, improcedência. Recurso conhecido e desprovido. E aqui a tese é a seguinte: não configura propaganda eleitoral irregular a veiculação de entrevista em plataformas digitais pertencentes à pessoa jurídica, desde que seja assegurada a igualdade de oportunidades a todos os candidatos, conforme o artigo 46 da Lei 9.504/97. Que o candidato ele foi convidado a participar de um debate, recusou e ingressou com uma representação contra a contra a pessoa jurídica, né, contra o site que apresentou a entrevista do candidato que aceitou ir no debate, né? Então não tem aqui irregularidade. Recurso conhecido e desprovido, senhor presidente. Obrigado. Em discussão? Está no seu resultado do processo número 3 da pauta. Conhecido e negado provimento. Chamo o julgamento agora o processo 4 da pauta. De relatoria do desembargador eleitoral. O 4 já teve. Obrigado. Chamo o julgamento agora o processo número 5 da pauta, tem acompanhamento. 5 e 6 tem acompanhamento por parte da relatora desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. Tem acompanhamento pelo Dr. José Augusto Pedroso.
Obrigada, senhor presidente. Então, 5 com recurso eleitoral, com a palavra eminente relatora. Direito de resposta do Renato, recorrente Renato de Almeida Freitas Júnior. Com a palavra. Senhor presidente, trata-se de um pedido de direito de resposta por terceiro em que não há ofensa de caráter pessoal e também há uma afirmação genérica a amigos de esquerda, não há menção do nome do candidato e, então, no caso, já terminou também a propaganda eleitoral, o que implicaria em necessidade de editar-se esse tempo em televisão, e há uma desproporcionalidade entre o esforço da providência e a lesão aqui que se quer comatar. A sentença do juiz está bem posta, senhor presidente, eu nego o provimento. Obrigado. Desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. De acordo, senhor presidente. Desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. De acordo, senhor presidente. Desembargador eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dens. De acordo, senhor presidente. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza. De acordo, senhor presidente. Desembargador eleitoral José Rodrigo Satti. Eu acompanho a relatora. Então, eu anuncio o resultado por unanimidade de votos. Negado o provimento, é isso, né, desembargador? Desembargador Federal Cláudio Cristina Stolfen. Negado o provimento ao recurso de número 5. Chama a julgamento agora o processo número 6 da pauta, que é um embargos de declaração no agravo regimental no recorrente Curitiba Amor e Inovação. Recorrido Cristina Reis Grêmio Jara Aparecido Ferreira Filho. Acompanha também aqui o Dr. José Augusto Pedroso. Com a palavra a eminente relatora. Então, senhor presidente, aqui realmente há um embargo de declaração, mas eu estou rejeitando porque a vedação da veiculação é em relação ao conteúdo da propaganda, não importando o meio utilizado. E quando a Corte debate sobre a propaganda, está discutindo a licitude de seu conteúdo, porque o meio em si, panfletos, não padece de ilegalidade. Então, é o conteúdo que se discute aqui e não há nenhum impedimento para ulteriores debates em relação à discussão. Isso ficou esclarecido ali no voto, está escrito do voto, eu leio aspas, não se está afirmando com isso que a proposta da candidata já não possa mais ser submetida a críticas, isso contrariaria a liberdade de expressão que deve ser garantida no debate político e na propaganda eleitoral. Aí houve só, então, a circunscrição ali desse conteúdo, que não deve ser mais repisado por outros meios, e é por isso que eu rejeito, porque não vejo omissão aqui, acho que a leitura da decisão em seu conjunto está bem explicitada. Conheço, mas rejeito. Certo. Desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Acho que o esclarecimento está feito em relação ao limite da decisão que nós tomamos ontem. De fato, não se vedou a discussão sobre o tema, apenas aquele material trazido, em especial o panfleto que trazia as informações de preço de passagem de trechos de R$23 por ida e volta. Então, eu estou de acordo com a decisão, senhor presidente. Obrigado. Desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Também de acordo, senhor presidente. Desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens. De acordo, senhor presidente. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Feitos esses necessários esclarecimentos, de acordo, senhor presidente. Desembargador eleitoral José Rodrigo Satti. Igual de acordo. No seu estado de julgamento, rejeitados os embargos de declaração número 5 da pauta. Chama a julgamento. 6, né? Não, desculpe. Esse é o 6, obrigado. Esse é o 6, na verdade. Então, retificando aqui. O processo número 6, que é o embargo de declaração, de número 0651836-2024-616-00004, foram rejeitados os embargos de declaração. Chama a julgamento agora. Esse é em mesa também, né? O 6 é em mesa? Senhor presidente, eu estou... 6 é em mesa, agora o 7 em mesa. Estou trazendo 7 e 8, são dois recursos que estavam... Londrina? Esses casos são de Londrina? De Londrina, senhor presidente. Então chama o julgamento do processo número 7 primeiro. Direito de resposta. Senhor presidente, eu vou me conduzir pela emenda. Eleições 2024, direito de resposta, direito eleitoral,
recurso eleitoral, direito de resposta, alegação de divulgação de notícias supostamente inverídica, inexistência de dimensão do recorrente, recurso conhecido e desprovido. Recurso eleitoral interposto por Thiago Amaral contra a sentença de 146 do eleitoral que julga improcedente pedido de direito de resposta. A sentença deferiu o pedido, entendendo que o vídeo impugnado não mencionava diretamente o representante, nem mesmo faz qualquer acusação de conduta ilícita relacionada a ele. Senhor presidente, eu estou entendendo aqui, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença na sua integralidade, e com a seguinte tese: a concessão de resposta, postagem veiculada em rede social, pressupõe a vinculação de afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa, simplesmente inverídica, dirigida inequivocamente ao candidato. As meras manifestações de satisfação da candidata, sem que vinculasse objetiva ou mesmo indiretamente representado, não configuram justificativo para a resposta. 5 mil encaminho voto, senhor presidente. Em discussão? Anuncio o resultado do processo 7 da pauta, negado provimento de recurso. Chama o julgamento outro em mesa aqui. Também de Londrina, desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior. De Londrina, também 8. Também, senhor presidente. Então, chama o julgamento número 8, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, é um recurso eleitoral contra a propaganda, suposta propaganda eleitoral negativa, que teria sido realizada num dos blogs mais conhecidos da cidade lá, e eu estou entendendo que não se trata de fake news e a gente aqui está abarcado pela liberdade de expressão, senhor presidente. A discussão dizia respeito a um conteúdo veiculado em que associava o apoio do PSDB local ao candidato Thiago Amaral. A notícia trazia esse destaque. De fato, o PSDB local declarou apoio ao Thiago, mas a discussão era negativa do candidato do apoio pelo ex-governador Beto Richa, enfim. Eu estou entendendo aqui, senhor presidente, pelo conhecimento desse problema do recurso também, entendendo que a vinculação de informações políticas no contexto eleitoral, sem divulgação de fato sabidamente verídico, ofensa direta à honra, está protegida pela liberdade de expressão, senhor presidente. 5 mil encaminho o voto. Obrigado. Todos de acordo? Anuncio o resultado do processo 8 da pauta, negado provimento de recurso. Temos mais algum em mesa aqui? Senhor presidente, eu até teria 2 processos, mas a minha assessoria ainda não conseguiu concluir. Também, com muita franqueza, a consequência prática que se discute aqui seria direito de resposta ser exercido em página do Instagram. Se nós tivéssemos agilidade em julgar, a decisão sairia por volta das 5 da tarde, até cumprir 6 horas, um prazo para... É recurso ou monocrático? Não, são recursos. Recursos eleitorais. Então, senhor presidente, considerando que está vedada a publicação após a meia-noite, eu estou entendendo que talvez seja o caso de não trazer esses dois processos, ou, se o senhor assim entender, a gente aguardaria para depois do eventual intervalo, mas... Tá bom. Então, continua o julgamento às 17 horas. Então, está suspenso. 17? A sessão continua às 17 horas. Boa tarde a todos e todas. Retornando à sessão. Hoje nós temos impedimento de funcionamento aqui da internet. A desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani disse que ela vai decidir monocraticamente, que tem uns mandados de segurança com ela. Então ela vai estar decidindo lá. Então ela achou por oportuno de ficar em casa trabalhando lá e decidindo lá do que ficar aqui, que agora tem esses impedimentos aí de internet. Ela vai... Tá certo, então. Ela tá usando. E as questões do desembargador eleitoral Júlio Jacob Júnior também são decisões monocráticas que estão sendo aí feitas e analisadas. Senhor presidente, se me permite? Não, senhor presidente, eu agradeço a paciência de todos, dos aqui presentes, de Vossa Excelência, dos meus pares. De fato, analisando os últimos 2 processos que estavam distribuídos, deu para perceber que cabiam a eles decisões monocráticas, e para fim de liberar a pauta e permitir também que os outros magistrados pudessem cuidar dos seus processos, eu estou tomando essa decisão de forma monocrática. Agradeço Vossa Excelência e informo que não tem nenhum processo então para trazer, mas que continuamos em plantão disponíveis aos advogados se tiverem alguma requisição que se fizer necessário, senhor presidente. Claro, tem algum advogado aqui presente? Advogado, tem algo urgente aí? Não?
Bem, ninguém. Então, declaro encerrada a presente sessão e agradeço a paciência aqui dos ilustres advogados e advogadas, mas como disse o vereador eleitoral Júlio Jacob Júnior, óbvio que todos os relatores estão aí de plantão, surgir alguma questão, estão aí à plena disposição de todos os advogados e advogadas. Declaro encerrada a presente sessão.